paz do Senhor, meu amado, bem-vindo de volta ao nosso estudo bíblico. Nós estamos agora fazendo o último vídeo sobre o livro de Rute. Então, pega a sua Bíblia, pega o seu caderno de estudos, ora o Senhor, pede a Ele discernimento, entendimento, conhecimento, sabedoria, pede a Ele proteção, para que nós possamos desvendar dos seus mistérios. Pois muito bem, estamos, portanto, no capítulo 4 e neste capítulo nós vamos ver a conclusão do livro. Nós vimos no vídeo passado que Boaz esteve na porta das cidades, no portão da cidade de Belém, que era onde os julgamentos aconteciam, que todas as decisões, os negócios eram feitos. E nós vimos então que os anciãos concordaram com toda a negociação, concordaram que Boaz era o Goel, era o remidor das terras de Elimeleque, né? Porque Noemi era a sua viúva e ela estava querendo fazer a remissão disso, e o remidor primário não podia fazê-lo, Boaz o fez. Junto a isso, ele também remiu Rute, que era a viúva de um dos filhos de Elimeleque. Tanto Elimeleque não tinha mais filhos homens e Rute também não teve filhos com o seu esposo. Isso significa então que era necessário fazer também o resgate pela lei do levirato. Então nós temos duas leis aqui que estão coincidindo na pessoa de Boaz: o remidor da terra e o remidor da família. Portanto, ele era o Goel. Do casamento de Boaz e de Rute nasce um menino. Este menino é chamado de Obed. A palavra diz que foram as mulheres que, felizes porque Deus havia dado um filho para Noemi, e pelo costume era assim o filho de Noemi, porque ela foi resgatada através de Rute, que havia dado um filho para Noemi, foram elas que deram o nome de Obed. Mas assim, não é comum que isto aconteça. Então nós não sabemos, eventualmente, se foram as mulheres, se foi Noemi ou se foram os pais. Em regra, quem dá nome aos filhos é o pai. É o pai que determina o nome em concordância com a mãe. Então, Boaz e Rute tiveram um filho de nome Obed. Obed quer dizer servo ou escravo. Obed foi pai de Jessé. Jessé foi pai de Davi. Isto significa que Obed foi avô de Davi. Noemi, agora, ela toma essa criança nos braços e coloca no seu colo. Quando nós vemos esta expressão na Bíblia, colocar sobre os joelhos, ou seja, colocar no colo, isto tem um significado legal. Que significado legal é este? Adoção. Então, em verdade, Obed, pela lei do levirato, ele seria filho de Elimeleque. E, portanto, Noemi, a mãe. Aqui se imagina que houve algo como uma adoção. Então, significa uma adoção. De qualquer forma, Boaz e Rute são computados na história, na genealogia de Davi. Aparece Boaz e aparece Rute. Assim como lá na frente, na genealogia de Jesus, aparece Boaz e aparece Rute.
Não se fala de Elimeleque, não se fala de Noemi. As mulheres desejam então que Obed seja famoso, que haja aí muita felicidade, que ser famoso significa que eles estão desejando o que de melhor existe para o futuro de Obed. E a gente vai ver que a descendência de Obed vai ser muito rica, porque o seu neto vai ser o próprio rei Davi. E mais ainda para o futuro, né, o seu descendente será nada menos, nada mais do que o próprio Jesus Cristo. E eles desejam a ela que esse menino seja como 7 filhos. 7 filhos não tem um simbolismo maior do que a bênção suprema, do que a felicidade de ter uma família perfeita. 7 como um número perfeito. Então, como se ele fosse 7 filhos, significa dizer que a família seria perfeita, que a família seria abençoada supremamente. Ora, nós falamos da genealogia de Davi. Davi era da descendência de Judá. Lembremos-nos disso. Agora há pouco, né, numa parte anterior da palavra, está escrito de que os anciãos desejaram as bênçãos de Perez. Perez foi filho de Judá com Tamar. Então, Davi era descendente de Judá. Era descendente de Judá com Tamar. Era descendente de Boaz com Ruth. Portanto, exalta-se aqui a pessoa de Ruth, né? Mas a genealogia, gente, ela aparece aqui o seguinte, aparece um Aminadab. Quem era Aminadab? Aminadab era um sogro de Arão. Aparece Naasson. Quem era Naasson? Naasson era um chefe da casa de Judá. Aparece Salmão, ancestral de Boaz, né? E junto com Salmão aparece Raabe. Quem era Raabe? A cananita casada com Salmão, que muitos dizem ser prostituta. Isto não está confirmado. Então, muitos dizem que ela era uma prostituta. Na verdade, ela tinha uma casa onde se faziam negócios, como se fosse um restaurante, uma estalagem. Isso não significa que ela fosse prostituta, porque às vezes a tradução da palavra, mesmo que na sua Bíblia esteja escrito prostituta, a tradução da palavra nem sempre corresponde àquilo que é, na verdade, aquilo que Raabe era. Então, estas são as pessoas que estão na genealogia de Davi. E por que estas pessoas estão aí? Para provar que ele vem de Judá, para exaltar a pessoa de Ruth, para falar da origem humana de Jesus. Porque se nós seguirmos a linha da descendência, nós vamos chegar a Jesus, né? Mas são poucas pessoas. Sim, são poucas pessoas. Muitos destes elos não foram computados, não foram contados. Então, existem alguns que não foram mencionados. Só foram mencionados os principais personagens. Amados, qual a lição que nós tiramos do livro de Ruth? Em primeiro lugar, que Boaz, nós vimos isso no vídeo passado, Boaz prefigura Cristo, o Redentor. Ele era um tipo de Cristo, porque ele foi Goel, assim como Jesus Cristo também foi Goel, resgatando, fazendo o resgate, a redenção das pessoas.
Segundo, mostra a fidelidade de Deus em favor de Ruth, que nem judia era, que nem israelita era. Ela era uma moabita. Portanto, Deus opera em todos os lugares, em favor de todas as pessoas. Né? Principalmente aqui, que nós vamos observar que Ruth optou por adorar este Deus, assim como Raabe também havia feito. Deus opera em todo o tempo na história, desde o início, desde Raabe até Ruth, aqui nesse momento, e depois ainda para frente. Tá? Então, aqui nós estamos vendo a soberania de Deus. Não interessa qual é a sua nacionalidade, de que povo você é. Deus é soberano para te resgatar, Deus é soberano para te redimir, Deus é soberano para te salvar. Uma outra questão aqui é a própria Ruth. Ruth, ela tem características especiais. Era uma pessoa dedicada à família, dedicada à sua sogra, dedicada às coisas de Deus. Ela era generosa, ela era responsável, ela fazia as coisas com diligência, ela era fiel, leal, amorosa. Então nós estamos aqui prefigurando uma igreja que tem que ser dedicada, generosa, responsável, diligente, fiel, leal e amorosa. Assim como um servo do Senhor tem que ser assim. O amor de Deus, amados, ultrapassa todos os limites. Ultrapassa qualquer limite que o homem coloque. Ele ultrapassa, porque ele não está limitado aos limites, aos padrões, às coisas que nós colocamos. Ele alcança toda a terra. Amado, o amor de Deus, a soberania de Deus alcança todas as pessoas em todos os tempos. Amém, meu querido? Bons estudos.